No programa Por Brasília, a gente vai conversar com a professora Valesca Zanello. Ela é professora do Instituto de Psicologia Clínica aqui da Universidade de Brasília. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o feminicídio e a masculinidade, fazer um paralelo para que a gente entre num debate. Então, é muito importante a gente fazer uma leitura do feminicídio numa perspectiva de gênero, para entender o que da mulher participa, por exemplo, na persistência em relações abusivas, mas também o que tem sido interpelado nas masculinidades, no tipo de masculinidade que a gente tem no Brasil. No Brasil, historicamente, como é que se configurou essa masculinidade? Principalmente através de dois valores, a virilidade sexual e a virilidade laborativa. Dito de uma forma sucinta para o telespectador poder entender, ser um verdadeiro homem no país é ser um comedor, um sexualmente ativo e ser um trabalhador provedor. Então a gente tem que pensar em algumas questões que têm acontecido no nosso momento, hoje, e que talvez estejam interligadas com o aumento de feminicídios. Acho que a primeira delas é uma legitimação de um discurso machista por pessoas que têm ocupado postos de poder. Por exemplo, Por exemplo, o nosso presidente, né? Alguns discursos e outros políticos também que infelizmente naturalizam a violência contra as mulheres como se fosse uma questão de opinião, como se fosse algo engraçado. Então a gente tem que pensar o feminicídio como a ponta do iceberg. fala um pouco como é que os homens chegam ao absurdo de cometer um feminicídio por algo que eles não suportam mais. Então tem a ver com as masculinidades. A gente também está enfrentando agora um momento de desemprego muito grande. O desemprego não causa o feminicídio, mas interpela o homem na masculinidade, na macheza dele. Então esse é um aspecto que também a gente precisa levar em consideração. O feminicídio é o ato final onde ele diz: quem manda sou eu. Se você não é minha, não será de mais ninguém. Ou seja, a gente precisa pensar essa masculinidade e pensar políticas públicas que não fique só enxugando gelo, que é a judicialização. Acho que é muito importante a Lei Maria da Penha, acho que é muito importante o bom funcionamento do sistema judiciário, mas isso é o fim da cadeia. Ou seja, a gente precisa pensar em prevenção. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, Rócio, é o seguinte: não é uma coisa que é um papel do governo, é um papel também do governo, é um papel da justiça, mas é um papel de todos nós. Então, para os homens que estão nos assistindo, vocês têm um papel fundamental na desconstrução do sexismo. Isso se dá no dia a dia. A principal forma de misoginia, que é o repúdio às mulheres e às qualidades femininas, se dá através da objetificação sexual. Isso é interpelado em vocês o tempo todo. Eu sempre digo isso nas minhas palestras. Quando você está num grupo, por exemplo, de homens no WhatsApp, e você recebe um post que objetifica as mulheres, mesmo que você não passe isso adiante, se você não briga, se você não nomeia, você está sendo conivente. É muito difícil para um homem quebrar o silêncio da conivência. Isso é fundamental. Como que é esse post? É a mulher mostrando o peitão, mostrando o bundão, mostrando o corpo? Como que é esse post é que os homens devem se dignar e não passar para frente? Olha, tem vários tipos. Tem daqueles que são mais bizarros e claros, às vezes, a meu ver, bem asquerosos, que praticamente tratam uma mulher como um objeto sem nenhuma subjetividade. Mas tem outros que aparentemente são galanteadores, assim, que fazem um elogio a certas mulheres consideradas bonitas. Então, do tipo, se coloca foto de mulheres obesas e aí um escrito dizendo: agora entendi o sentido da palavra de jeito nenhum. E do lado de mulheres consideradas, em aspas, gostosas, agora entendi o sentido da palavra tanto faz. Isso parece engraçado, mas toda piada que faz derramar a lágrima de alguém não tem graça, tem sadismo. E a gente precisa discutir isso. A cultura brasileira é profundamente violenta e a gente tem que pensar o papel pessoal de cada um de nós na desconstrução dessa violência. Enquanto a gente não combater tanto a misoginia e o racismo, a gente não vai ter uma democracia plena. A gente pode fazer uma analogia desse post com um comentário com o primeiro-ministro da França, a esposa do primeiro-ministro da França, comparada à primeira-dama aqui do Brasil? Completamente. E aí a gente vê o quanto que é estranho isso, porque não se comparou a sorte dessa primeira-dama francesa com o azar da primeira-dama brasileira, né? Ou seja, sempre quando se fala em avaliação física, são os homens eleitos em avaliar as mulheres. E o cara pode ser um perebado, como foi o caso, o próprio ministro Guedes,
se aventou o direito de falar da primeira-dama. O nome do nosso programa é Por Brasília. A senhora nasceu em Brasília, sempre morou em Brasília, estudou na Universidade de Brasília, é professora da Universidade de Brasília. O que a senhora fez por Brasília? Olha, eu tenho paixão por Brasília. Eu acho que eu só vou embora daqui, talvez, depois que eu me aposentar. Eu me sinto profundamente grata por todas as oportunidades que eu tive aqui. Eu sou aluna da Universidade de Brasília, fiz meu doutorado aqui. E a minha escolha por ser professora aqui é poder devolver para a nossa sociedade, aqui nessa universidade, tudo o que eu recebi. Me sinto profundamente engajada na construção de uma sociedade que seja mais justa, igualitária, feliz e democrática para todo mundo. Ok, por Brasília.